Estou de volta para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo diferente, embora o tema seja sobre HQs, histórias em quadrinhos, que eu vou comentar uma fase do Capitão América, escrito pelo Mark Gruenwald, o nome dele, né, assim se pronuncia, que é uma fase bastante promissora dos anos 90. E eu faço a pergunta para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, vocês sabiam que lá em 1990 o Capitão América, Steve Rogers, veio a perder o uniforme para um outro personagem que eu não vou revelar quem é? Vocês sabiam disso? Que ocorreu praticamente um problema ali com o governo e tudo mais, que eles decidiram que o Steve Rogers não está habilitado a usar o traje, né, o uniforme, ao vestir o uniforme de Capitão América. Ele já não estava representando o ideal Capitão América. Vocês sabiam disso aí? Enfim. Bom, para quem está curioso em ter essa fase encadernado, ela foi republicada no Brasil pela Panini Comics e eu acho que ainda tem encadernado lá na loja da Panini. Não sei se é item fora de estoque. Enfim, acho que foi lançada em duas versões. Não sei se foi Marvel, acho que encadernado, capa cartão, e uma edição pela Marvel Vintage. Ou seja, depois vocês deem uma procurada aí. Essa fase do Capitão América, eu posso dizer para vocês, que fase boa. Fase boa. Ela é tão boa, essa fase do Sentinela da Liberdade, que ela me fez parar de ler o Hulk, na época que ele estava sendo escrito pelo Peter David, que eu estava achando um porre. Eu acho que já tinha começado aquela fase do Hulk mesclado. O Peter David, Dale Kane, Gary Frank, tudo, mas eu tinha parado de ler o Hulk. O Hulk tava um porre só pelo Peter David. Aí eu me deparei com essa fase do Capitão América, do Mark Gruenwald. E eu comecei a acompanhar, né? Eu comecei a acompanhar desde essa edição que vocês estão vendo na imagem do vídeo, Capitão América Nunca Mais, onde ocorrem alguns problemas ali, em que o Steve Rogers, após servir o seu país por muitos anos, combater o crime, honrar o nome Capitão América, ser, né, aquele nome patriótico, os valores morais e tudo mais, ocorre dele não ter permissão dele vestir o traje do Capitão América. Olha só o que acontece aqui. E um personagem em especial, ele acaba meio que, enfim, interferindo ali em algumas decisões do governo e tudo mais, né? Ele acaba manipulando ali e faz o Steve Rogers perder o posto de Capitão América. Essa fase é muito boa. E na segunda, enfim, né, na segunda parte desse arco, Capitão América Nunca Mais, vocês já estão vendo essa capa sensacional, na minha opinião, sensacional, que apresenta a primeira missão do Capitão América e o parceiro dele, que é também o Bucky. Só que aqui não é o Buck Burns ali, né, que vocês já estão acostumados a ver e tudo mais. Que inclusive no original, né, o Rick Jones foi o primeiro, foi acho que o segundo Buck, né, não foi o primeiro original, ele foi o segundo que substituiu o original. Acho que pela ordem esse aqui seria o terceiro, cara. E esse Buck, esse personagem negro, ele é muito bem desenvolvido aqui. Ele é muito bem desenvolvido pelo Mark Gruenwald. Não é só o Mark Gruenwald que comanda esse arco do Capitão América. Ele é muito bem desenhado também. Esqueci o nome do desenhista, depois se deu uma conferida aí. Enfim. Aí nós temos aqui o novo Capitão América, que já não é mais o Steve Rogers. E eu quero ressaltar alguma coisa aqui. Essa fase estava tão interessante de acompanhar, mas tão interessante. Eu tenho uma boa memória afetiva dessa fase, porque eu gostei mais de acompanhar essa fase do novo Capitão América e o novo Bucky do que o Capitão América e Steve Rogers. Aí vocês perguntam, o que, cara? Você não acompanhou o Capitão América e Steve Rogers? O que você achou ruim? Não é que eu achei ruim a ponto de desprezar. É que eu achei mais interessante essa fase do Capitão América e o novo Bucky do que as histórias de Steve Rogers. Mas aí vocês perguntam, o que aconteceu com o Steve Rogers sem o posto de Capitão América? O Steve Rogers ainda estava, ele estava tentando descobrir o que aconteceu, que fez ele perder esse posto, né, quem estava por trás disso, e ele estava agindo como ele costumava agir, em prol, né, em prol do uniforme, né,
Não é à toa que ele adotou o codinome de O Capitão, The Captain. E ele começou a agir, o Steve Rogers, de forma independente. Fenomenal, fenomenal. Como já disse aqui, embora eu tenha um gosto preferencial pelo novo Capitão América e o novo Bucky, as histórias independentes do Steve Rogers assumindo o posto de capitão, eu achei sensacional. Sensacional. E cada edição do Capitão América na época, o novo Capitão América, ele dividia o espaço com o Steve Rogers. Ou seja, o Steve Rogers no posto de capitão, sem vestir o uniforme, ele cria o uniforme ali. Inclusive até o Tony Stark cria um escudo, né, de vibrânio, adamante, não sei, alguma coisa assim. O Tony Stark cria um escudo pro Steve Rogers, para ele ter alguma defesa ali. O Steve Rogers dividiu espaço com o novo Capitão América. Fenomenal. Fenomenal. Pergunto pra vocês leram essa fase? Vocês leram? Vocês que gostam do Capitão América aí? Ou, né, enfim, ou ter que pegou o MCU, cara, essa fase é muito foda. E eu fico triste porque o cara que viveu o novo Capitão América, depois ele foi adaptado no MCU, fizeram uma merda com o cara. Fizeram uma bosta. Enfim, uma merda, um cocô do caralho que fizeram com o cara ali. Enfim, com o personagem, né? E olha que interessante, o cara que assume o posto, né? Assume o posto de Capitão América após Steve Rogers, é um cara que já duelou com o Steve Rogers. Eu vou falar só o nome do personagem. Antes dele assumir o posto de Capitão América, ele era o Super Patriota. Só isso que eu tenho para falar. Que ele, assim como Steve Rogers, são dois personagens fortalecidos pelo soro do super soldado, tá? Enfim. E aí nós temos aqui, cara, a edição, vocês estão vendo aqui, o Steve Rogers com os seus novos parceiros, né? O Falcão, Sam Wilson, o Nômade e o outro personagem aqui, cara. É muito foda essa fase aqui, é muito foda. E se vocês tiverem a oportunidade de comprar o encadernado, eu recomendo que vocês comprem, tá? Porque vale muito a pena. Bom, vamos lá, vou mostrar mais algumas imagens aqui. Steve Rogers agindo de forma independentemente, né? Enfim, de forma independente. Mais Steve Rogers aqui dividindo o espaço com o novo Capitão América. Aqui Steve Rogers aqui também, com o novo escudo que o Tony Stark criou para ele, desenvolveu e tudo mais. Olha só. E aqui Steve Rogers de novo, Vingadores em nova fase. Vocês podem perceber aqui que mesmo Steve Rogers não assumindo o posto de Capitão América, ele ainda era o capitão. Ele não deixou de ser o que ele é. Ele ainda era o capitão. Fenomenal. Mark Gruenwald está de parabéns. Vamos lá. Só mais algumas imagens aqui. Aqui nós temos o novo Capitão América contra a Resistência Mutante. É uma história muito foda. Ele e o Falcão, né? Enfim, eu acho que já não era mais o novo Bucky, né? Era o Falcão, que era o companheiro desse novo Capitão América aqui. Aqui o bicho já pega, meu irmão. Aqui o bicho pega. Ó, fora de controle. Vocês nem imaginam o que acontece na vida desse novo Capitão América para ele passar a agir dessa forma. Eu não vou dar spoilers, cara. Mas ó, eu vou falar para vocês aqui, dá uma dica, hein? Dica do Tempo Ter 60. Vocês já assistiram o Mad Max original do George Miller? Mad Max original, Mel Gibson, lá em começo de carreira, cara. Vocês sabem como o personagem do Mel Gibson, né, que é o Max, ficou louco, né, no filme. Vocês sabem muito bem. Aqui no Capitão América, no novo Capitão América, o Mark Gruenwald, ele usou da mesma fórmula. E eu vou dizer pra vocês, cara, ficou insano pra caralho. Muito foda. O momento que o novo Capitão América enlouquece, cara, o que ele começa a fazer, que ele começa até meio a dar um passo, né, um passo além da insanidade, que começa até a ferir o Steve Rogers, que depois o Steve Rogers fala, nossa, olha o que esse cara fez com o uniforme, que absurdo. Ou seja, é muito foda, galera. Aqui, Capitão América, o novo Capitão América vai decretar vinganças sob motivos que eu não vou revelar aqui, mas é muito foda, cara. É muito foda esse novo Capitão América. Do caralho mesmo. Vamos lá.
Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem aqui. Enfim. Bom, aqui nós temos aqui uma capa, né? Praticamente revela que o novo Capitão América, ele não é tão experiente quanto Steve Rogers, tá? Embora ele também esteja fortalecido pelo soro do super soldado. Ele não tem experiência de Steve Rogers, porque no começo ele tem que ser treinado. O treinador treina ele. Ele é meio zoado por alguns caras ali. Alguns vilões da Força Federal começam a zoar o Capitão América, o novo companheiro dele, né, o personagem negro que fez o Bucky, depois fez o Falcão e tudo mais, né? Mas ele vai aprendendo com o passar do tempo, que o treinador começa a dar umas aulas de como ele manusear o escudo e tudo mais. Muito foda, cara, é muito foda isso aqui. Enfim, e aqui o confronto inevitável, Capitão América versus o Capitão original, cara. E eu não vou dizer quem é o personagem que está por trás ali, né, que está debaixo, atrás das cortinas, manipulando para que Steve Rogers leve a pior, né, cara? E o confronto entre esses dois personagens é inevitável. Bom, e aqui essa edição também. E depois, cara, olha só, acho que para encerrar o vídeo, né, deixa eu ver quanto tempo já tem aqui. Bom, para encerrar o vídeo, esse cara aqui, esse personagem que passou a usar o uniforme de Capitão América, antes ele era o Super Patriota, ele passa a agir sob a alcunha de um outro codinome, tá? E eu não vou dizer qual é esse codinome, cara, mas ele passou até mesmo a comandar os Vingadores da Costa Oeste. Enfim, se estiver enganado, depois eu vou corrigir no vídeo, mas ele passou a comandar os Vingadores da Costa Oeste com roteiro e arte de John Byrne, cara. Argumento e arte de John Byrne. Eu tinha esse gibi na época. Muito foda, completamente do caralho. Bom, é o seguinte, o vídeo já está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa recomendação. O dia que Steve Rogers, o Capitão América, perdeu o posto de Capitão América. Se vocês não leram essa fase do Mark Gruenwald, eu recomendo que você dê uma conferida, compre encadernado, importem, baixe na internet e leiam, porque é muito foda, é muito do caralho. Enfim, continuem ligados no canal Temper60, que com o tempo eu volto com mais vídeos para esse canal Temper60. Eu sou o Temper60 e você está no canal Temper60.